porque o CAGED registrou a criação de 277 mil postos de trabalho com carteira assinada no mês de maio. A informação agora é da Camila Yunis. O Ministério do Trabalho e Previdência divulgou os novos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do mês de maio. Foram criadas 277.018 vagas com carteira assinada no período. A quantidade de pessoas com emprego formal subiu 0,67% no mês, somando mais de 41 milhões de brasileiros. Na comparação com o mesmo período de 2021, a criação de vagas foi maior neste ano. No ano passado, foram 266.400 vagas criadas em maio. O resultado foi além das projeções, como afirma a economista Juliana Inhas. Esse resultado, ele surpreende não apenas porque é maior do que aquele registrado em abril, mas também porque o mercado previa a criação de mais ou menos 192 mil postos de trabalhos formais agora nesse mês de maio. O resultado é consistente tanto para regiões. Todas as regiões registraram crescimento no número de postos de trabalhos formais e também é consistente entre os setores pesquisados. O setor de serviços puxou essa alta do emprego formal, seguido da indústria e depois construção. No entanto, apesar da notícia ser positiva, o poder de compra do brasileiro ainda continua reduzido. Isso porque o salário médio não está acompanhando a inflação e teve um recuo de 0,94%, ficando em R$ 1.898. O único setor em que o salário de contratação subiu foi o de construção civil, com crescimento de 0,98%. O economista Eduardo Pastore acredita que um dos fatores que explica o baixo salário é a qualificação da mão de obra. Como nós sabemos, a mão de obra que se encaixa em comércio e serviço não é tão qualificada quanto indústria. Você requer uma mão de obra com menos qualificação para geração de empregos formais. É por isso que nós verificamos que a massa salarial não aumenta. É porque é onde você vai ter aumento de massa salarial quando você tem mais tempo para a qualificação da mão de obra, isso que as empresas não conseguiram fazer ainda. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou os números e escreveu: o Brasil atingiu a menor taxa de desemprego em 7 anos, ficando abaixo de 2 dígitos pela primeira vez desde que o PT quebrou o país. Zé Maria, e o presidente, claro, faz essa ressalva porque reconhece que essa questão econômica será fundamental na disputa, ele vai ser muito atacado e quem está fora pode prometer tudo, né, Zé Maria? Há todo um cuidado aí nesse debate sobre a economia do país e ações, porque em momentos de crise assim, o Estado precisa ser maior e amparar quem precisa, quem está desempregado, né? E é por isso que há esse estudo para aumentar o Auxílio Brasil. Há esse debate, exatamente, passar de R$600 para R$800, e isso acaba ativando a economia regional e provoca, inclusive, o aumento do emprego. Essa notícia é muito boa. O Brasil entrou numa nova era depois do governo Michel Temer e da reforma trabalhista, né? Onde houve um aumento da economia informal muito grande. Hoje é muito comum que empresas, virou cultural, que empresas se contratem através da pessoa jurídica, em vez da carteira assinada. Isso se transformou em ponto comum hoje no Brasil. E isso depois da reforma trabalhista recente, né? E a partir daí, o aumento do número de carteiras assinadas, isso representa o aquecimento da economia. E isso é muito importante, é o primeiro passo. O empresário só contrata quando sente um movimento econômico favorável para a sua empresa. Não há como mascarar essa situação. Daí, o otimismo do ministro Paulo Guedes. Eu assisti um debate muito importante dele nessa semana com grupos empresariais e que ele fala exatamente sobre essa nova situação do país. E disseram depois que ele estava otimista demais e tal. Não, olha aí, o resultado prático, né?